Lula. Por enquanto, então, o Brasil ali ainda cobrando os documentos, cobrando transparência, essa é a posição que a gente tem até o momento. Ele também que está, Lula, que está esperando o retorno de Celso Amorim para comentar publicamente as eleições na Venezuela, tomando cuidado com esse posicionamento, né, Sakamoto? Mas a gente já entendendo aí, então, quais são as possibilidades do que pode sair dessa conversa entre Lula e Biden, tanto Estados Unidos quanto o Brasil ainda nessa posição de cobrar transparência, de não dizer ali que reconheceu a eleição, mas de também não atacar, não dizer que foi uma fraude. Dentro dessa linha da resposta do professor, o que a gente pode esperar dessa ligação hoje, 3h30 da tarde? Quais caminhos podem sair dessa conversa? Olha, eu apostaria, acho que nisso, porque tanto os Estados Unidos quanto o Brasil sabem que não adianta você bater simplesmente no Maduro, né? Todo mundo, na verdade, existe até uma demanda, eu vi muita gente falando, não, tem que bater no Maduro, como se bater no Maduro na internet no Brasil resolvesse alguma coisa na Venezuela, sabe? Ah, eu vou xingar muito na internet, né? Tirando o fetiche individual, isso não vai funcionar. Você tem que, na verdade, pensar em saídas institucionais envolvendo grandes atores. Considerando que China e Rússia, que são atores importantes, já se colocaram, olha, estamos reconhecendo, em outras palavras, nosso comércio com Maduro, seja ele de produtos, petróleo, armas, vai continuar o mesmo, né? E nosso apoio a ele vai continuar o mesmo. Então, como é que as outras nações que estão preocupadas com a situação democrática na Venezuela podem agir nesse sentido? Levantar novos bloqueios, vai falar, tá bom, vai bloquear para lá, mas tem outros tipos de saída. Vai fazer o quê? Né? Essa ideia de levantar novas eleições, ela é interessante, exatamente porque neste momento o Maduro se declarou presidente, né? É difícil imaginar que após se declarar presidente, com o apoio das Forças Armadas e tudo isso mais, ele vai simplesmente falar, voltei atrás, não vou me declarar mais presidente. Né? Ao mesmo tempo, né, é difícil imaginar que a oposição ela vá desistir diante do fato de que o Maduro muqueou as atas das eleições, escondendo, né, escondendo o resultado, o processo que levou o resultado. Basicamente, ele fala: La garantia soy yo, confia em mim. Né? E não é assim que funciona, até porque ele já deu provas de que não dá para confiar nele. Então, o ponto é o seguinte: é uma chance grande dos Estados Unidos e o Brasil tentarem negociar e buscar uma saída institucional que passe por isso, porque a oposição também não vai aguentar 6 anos em silêncio agora, pura e simplesmente, e aí o Maduro também não vai aguentar sair pura e simplesmente. Talvez uma nova eleição, talvez para isso garantir algum desbloqueio econômico, alguma costura nesse sentido, né? E também o Brasil, de repente, os Estados Unidos falando para o Brasil, pedindo para o Brasil, falou: olha, coloca o seu peso e fala, velho, chegar pro Maduro não vai dar para segurar isso, não. Você vai ter que dar uma saída, porque assim não vou segurar. Você vai ficar sozinho. E ficar sozinho é ruim para mim, mas é pior para você, né? Deve ser alguma coisa nesse sentido, né? Inclusive, a própria ligação em si empodera o governo brasileiro nesse sentido, sabe? Tipo, a América do Sul é quintal geopolítico norte-americano, mas aí ele conversando com a potência regional, ele empodera o Brasil também nessa negociação, de falar, olha, eu tô falando por muitos atores, né? Atores que você gosta, atores que você não gosta, mas eu tô falando por muita gente, né? Não tem solução fácil isso, Natália. O que o Maduro, o encalacramento colocado, né, neste momento, né, na hora que o Maduro coloca a coroa na própria cabeça e diz ganhei, não vou mostrar os resultados, não tem vai ser toda solução fácil, mas vai ter que passar pelo diálogo. Não, é imponderável. Tem doido defendendo intervenção militar brasileira já, sabe? Tem gente maluco para tudo, né? É, Sem contar que a Força Aérea Venezuelana é melhor do que a nossa, em termos de potência de ataque, né? Enquanto os gripes não chegarem. Mas olha, é uma situação que vai ter que ser pelo diálogo e pela pressão, mas não vai ter solução fácil. Não, o tema mexe com questões, né? E haja costura para vir pela frente. Então, Josias, como é que você vê esse cenário aí? Como Sakamoto reforçou, então, mostrando o poder e a importância do Brasil nessas discussões, né? O Brasil, se o Brasil tem alguma relevância diplomática, é aqui no seu quintal, né? E a diplomacia brasileira está submetida a um teste, no caso venezuelano. E o Brasil está claramente tentando construir uma reação multilateral, porque todo mundo intuía que a eleição de domingo ia resultar em encrenca, né? Não era muito difícil de intuir algo assim.
E na semana passada, antes da eleição, o chanceler Mauro Vieira se reuniu em Brasília com o chanceler da Colômbia, o Luiz Gilberto Murillo, e nenhum dos dois deu declarações depois do encontro, mas todo mundo sabia que eles estavam discutindo a questão venezuelana. 2 semanas antes, o Celso Amorim, que é o assessor para assuntos internacionais do Lula, ele se reuniu em Washington com o conselheiro de segurança dos Estados Unidos, o Jake Sullivan. De novo, o assunto foi Venezuela. Então, mesmo antes da eleição, os atores que estão envolvidos nesse processo de negociação diplomática já intuíam o que estava por vir, né? E está se tentando construir essa solução. Vai haver hoje o telefonema do Lula com o Joe Biden. A ambos interessa uma solução não violenta para a Venezuela, porque tanto Estados Unidos como o Brasil têm recebido levas de refugiados venezuelanos. Assim também a Colômbia, cujo chanceler esteve com o Mauro Vieira em Brasília, né? Então, são países que têm todo o interesse em que o processo venezuelano se dissolva, a crise se dissolva sem violência e, de preferência, sem impor novos sacrifícios à grande vítima de tudo isso, que é a sociedade venezuelana, né? Então, por aí passa a conversa do Lula com o Biden. E não é uma negociação simples para o Lula, porque do outro lado estão países com os quais o Brasil mantém relações amistosas e que compartilha assentos no BRICS, Rússia e China, que reconheceram instantaneamente a reeleição do Nicolás Maduro. Então, o Brasil, nesta matéria, está mais próximo dos Estados Unidos do que desses parceiros com os quais cultiva uma relação anti-americana até nos BRICS, Rússia e Ucrânia, Rússia e China. E o Brasil se aproxima da Rússia no posicionamento que o Lula expressou em relação à guerra na Ucrânia, se aproxima da China, se aproxima da Rússia também e se distancia dos Estados Unidos em relação ao posicionamento que o Lula também adotou no conflito na faixa de Gaza. Então, o Lula está se equilibrando nessa corda bamba. Em alguns assuntos, ele se aproxima da Rússia e da China. Neste, especificamente, ele vai precisar se distanciar desses seus parceiros para se aproximar dos Estados Unidos. É uma questão de lógica, né? E a inclusão dos Estados Unidos na equação, por outro lado, facilita a reação do Maduro. Porque o Maduro, qualquer solução que venha com as digitais dos Estados Unidos, ele vai dizer, não, aqui o Brasil ou a Colômbia, ou seja quem for que esteja discutindo uma solução qualquer com os Estados Unidos, está submetido aos interesses imperialistas de Washington. Então, facilita a reação do Maduro. Portanto, não é algo fácil de construir. O ideal seria que houvesse uma construção que envolvesse o próprio Maduro, porque com algum tipo de anistia, com algum tipo de compromisso de não persecução, na hipótese de a oposição assumir o poder na Venezuela, mas, evidentemente, tudo isso passa pela intransigência do Nicolás Maduro, que não emite o menor sinal de que vá entregar o osso. E, diante da intransigência do Maduro, em algum momento, o Brasil e esses seus parceiros de negociação diplomática vão ter que se posicionar claramente. Não se está falando aqui de romper relações com a Venezuela. O Brasil mantém relações com outras ditaduras, a própria Rússia, a própria China, a Arábia Saudita. Então, convém que mantenham também, e foi um erro o Bolsonaro ter rompido relações diplomáticas com a Venezuela. Agora, não dá para admitir como legítimo um processo eleitoral que está tisnado pela ilegitimidade. Em algum momento, se não prevalece a negociação diplomática, o Brasil e esses seus parceiros de costura, eles vão ter que se posicionar muito francamente. E aí, esse posicionamento tem que ser muito explícito, claro, e tem que ser no sentido de não reconhecer a legitimidade da reeleição do Nicolás